Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos a falar, dar continuidade nos Salmos, gostaria já de pedir aos meus amigos e todos os meus irmãos que se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhe em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar do Salmo 5, que é a continuação do Salmo 2, 3, 4 e o 5. Vai falar sobre Davi. E nós conhecemos a história de Davi, um jovem que cuidava das ovelhas do pasto de seu pai, que era o menor da casa. E muitas vezes era desprezado pelos seus irmãos, mas nós sabemos que Davi ele foi ungido, escolhido por Deus para ser futuramente o rei de Israel. E nós sabemos que Davi escreveu muitos salmos, e nesse Salmo 5 vai falar também de mais uma história verídica, verdadeira da vida de Davi para com Deus. E esse salmo ele vai falar sobre a oração, pedindo a proteção de Deus. E nós vamos ler os versículos, vamos ler versículo por versículo. O primeiro versículo, Davi ele vai falar: ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Davi agora pede ao Senhor para ouvir as suas palavras, para escutar o seu gemido, sua aflição, porque esse salmo é um salmo que vai falar de um homem que agora estava passando por uma luta muito grande por causa de alguns que se levantaram contra o seu reino, contra aquilo que Deus tinha colocado em sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele dá essa declaração. Ele pede ao Senhor para que ouça as suas palavras, ou escutasse o seu gemido. No versículo 2 ele diz: meu rei e meu Deus. A parte aqui do versículo ele fala meu rei e meu Deus. Ou seja, Davi estava dizendo meu Salvador, meu Redentor. Ele estava declarando, dando uma declaração que o Senhor era o seu Salvador. Continuando no versículo ele vai dizer: atende o meu pedido de ajuda. Aqui Davi agora pede ajuda. Ele diz: atende o meu pedido de ajuda. Davi aqui, ele sabia que a ajuda vinha do alto. Davi sabia que a sua ajuda vinha de Deus. Por isso que ele pede: Senhor, atende o meu pedido de ajuda. O Salmo 121 vai falar: eleva os meus olhos para os montes de Sião, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o salmista agora ele entende que o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda fala: pois eu oro a ti, ó Senhor. Pois eu oro a ti, ó Senhor. No versículo 3, ele dá uma declaração dizendo: de manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce. Eu ouço, eu faço, perdão, a minha oração e espero a tua resposta. No versículo 3, versículo 1, 2 e 3, o salmista ele vai pedir a proteção a Deus. Ele vai pedir a proteção a Deus em oração e vai fazer declarações para com Deus. E interessante que no versículo 3 ele vai dizer: de manhã ouves a minha voz. Então de manhã ele se acorda e pede ao Senhor para que possa ouvir a sua voz ao amanhecer, quando o sol começa a clarear. E ele diz: eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Então Davi agora ele fez a oração e esperou a resposta do Senhor. O Salmo 40, versículo 1 vai dizer: esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor, ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Então Davi ele esperou, porque ele sabia que o pedido de ajuda, o pedido de socorro, o Senhor ia lhe responder. Louvado seja o nome do Senhor, porque Davi era o segundo coração de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, interessante que no versículo 4 versículo 4, 5, 6, esses outros 3 versículos vai falar que Deus aborrece os ímpios. Como assim, Adriano? No salmista ele vai dizer: tu não és Deus que tem prazer na maldade, nem contigo habitará o mal. Ou seja, o salmista vai dizer que nesses versículos que o Senhor não tem prazer na maldade, e também essas pessoas não habitará, nem contigo habitará mal. Ou seja, e no versículo 5 vai dizer: tu não suporta a presença dos orgulhosos e detesta os que praticam a maldade. Interessante que aqui o salmista ele está afirmando a rejeição divina, né? Todos os arrogantes que praticam a maldade, que é mentirosos, violentos e fraudulentos, né? Então o Senhor, a Bíblia diz aqui, o Salmo está falando que o Senhor, ele não tem prazer. A palavra ímpio vem de maldade, vem de impiedade, vem tudo aquilo que é ao contrário, tudo aquilo que desagrada a Deus. E Apocalipse capítulo 21, verso 8 vai falar que os tímidos, mentirosos, feiticeiros, todos esses não herdarão o reino do céu, mas tem um canto preparado para eles, que é o lago do fogo. Louvado seja o nome do Senhor, que é a segunda morte. Aí no versículo 6 vai dizer: acaba com os mentirosos e despreza os violentos e os falsos. Tá entendendo? Aí no versículo 7 o salmista vai falar: mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito, voltando para o teu santo templo. No versículo 8 ele vai falar: ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade. Então o salmista agora ele pede ao Senhor para que ajudasse ele também a fazer a sua vontade, a fazer o desejo, aquilo que Deus quer que nós façamos. Então ele pede ajuda ao Senhor para que fizessem a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele continua dizendo: e faz com que o teu caminho seja reto e plano para mim. E faz com que o teu caminho seja reto e plano para mim. E ele diz aqui
que os meus inimigos vejam que tu és comigo. Ou seja, que ele está falando que os inimigos dele, aqueles que se levantaram contra ele, viessem saber que o Senhor era com ele. Então, a Bíblia vai dizer que a Bíblia vai nos falar que ai daquele que mexe com o ungido de Deus, com um dos seus pequenininhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Então, quando o Senhor age em favor dos seus, ai daquele que se levanta contra um ungido de Deus. Então, por isso que o salmista diz que os meus inimigos vejam que tu és comigo. E ele continua dizendo: não se porte confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir as suas conversas é uma bajulação macia, mas está cheio de engano e morte. Aí ele diz: condena e castiga, ó Senhor Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram a tua lei e se revoltam contra ti. Entenda aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o salmista ele está pedindo ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que expulsa eles da presença do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes eles quebram a aliança, eles quebram aquilo, os mandamentos, aquilo que o Senhor quer que nós façamos certo, e acabam quebrando essa aliança. Muitos hoje estão quebrando essa aliança com Deus, estão entrando na mentira, porque a Bíblia vai dizer que os mentirosos não herdarão o reino do céu, e o pai da mentira é o diabo, e o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitos estão sendo enganados pelas armadilhas de Satanás, que é isso que ele quer destruir. A Bíblia vai dizer que se for possível ele enganaria até os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista vai continuar a dizer no versículo 11: mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes. Os que buscam abrigo no Senhor, os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defende. Os que amam encontram a felicidade em ti. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12 ele vai dizer: pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem, a tua bondade os protege como escudo. Então aqui o salmista está dizendo que o Senhor ele também abençoa, os que obedecem. Então aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que não se levantam contra o seu irmão, aqueles que não praticam maldade, mas que praticam a verdade, o Senhor abençoa, protege e ainda é um escudo para nos defender de todo mal. Então o salmista aqui ele vai fazer essa oração pedindo proteção a Deus, que nós também venhamos pedir proteção a Deus, porque Davi aqui ele vai, louvado seja o nome do Senhor, pedir ajuda ao Senhor, e o seu primeiro café da manhã era dobrar seus joelhos e pedir ajuda ao Senhor, mesmo nas dificuldades, nos problemas, nas lutas que ele estava passando. Então essa é a palavra que eu deixo para os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e que você venha, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like em nome de Jesus, porque eu creio que tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor, até a próxima. Glória a Deus.